esse é o segundo vídeo da série sobre comunicação assertiva, assertividade. Se você não assistiu o primeiro vídeo, está no feed das minhas redes sociais, então eu sugiro que você assista. Nesse primeiro vídeo, eu trouxe algumas definições de assertividade e alguns equívocos que a gente comete quando a gente fala sobre comunicação assertiva. E para resumir, a definição de assertividade é quando eu consigo ser pacífica sem ser passiva. O que isso significa? Que eu consigo me posicionar, eu consigo falar o que precisa ser falado, inclusive quando a minha opinião é diferente da opinião das demais pessoas, sem causar uma tensão na conversa. Por isso, ser pacífico sem ser passivo. E a passividade, ela é um contraponto da comunicação agressiva. Então, eu também falei no primeiro vídeo que para a gente entender o que é a assertividade, a gente pode comparar com uma comunicação agressiva e com uma comunicação passiva. A assertividade é o que fica entre esses dois comportamentos. Então, eu vou falar um pouco sobre a comunicação passiva, que é quando eu deixo de falar. Por exemplo, uma pessoa entra numa reunião de um tema bastante importante e algumas pessoas estão colocando as suas opiniões ali. Essa pessoa tem a opinião dela para dar, mas ela sai dessa reunião sem falar. Ela sai dessa reunião sem se posicionar, mesmo muitas vezes sabendo que aquilo que ela tem para falar é de fundamental importância para o andamento daquele projeto, por exemplo, que está sendo discutido na reunião. Ela se cala e sai sem falar. E geralmente essa pessoa sai e depois de um tempo ela pensa, puxa, por que eu não falei? Eu deveria ter falado, isso é importante. Então a comunicação passiva, ela geralmente gera um retrabalho. Eu deixo de falar e aí eu preciso pensar numa nova oportunidade, buscar uma nova oportunidade de falar aquilo. A comunicação passiva, ela tem uma motivação, muitas vezes, de fugir de uma crença de uma possível agressividade. Então, com medo de ofender ou de chatear o outro, eu deixo de falar. Só que quando eu deixo de falar algo que é importante para mim, ou para um projeto, ou para um assunto, eu me protejo de agredir o outro, porque isso é uma crença, mas eu acabo me agredindo por conta disso. E uma outra coisa super importante sobre a comunicação passiva é que a agressividade, ela é muito criticada e nós conseguimos ver bem, facilmente, os prejuízos de uma comunicação agressiva. Mas os prejuízos de uma comunicação passiva, eles são mais velados. Só que quando eu deixo de falar alguma coisa que é importante, eu posso prejudicar não só a mim, mas também prejudicar todo um coletivo, todo um grupo de pessoas. Então, a comunicação passiva, embora ela não seja o prejuízo dela não seja tão claro, porque ela faz com que a pessoa se exponha menos do que a comunicação agressiva e até do que a comunicação assertiva, ela pode ser extremamente prejudicial. Ela pode, em alguns momentos, ser mais prejudicial do que a comunicação agressiva. Então, uma dica para quem se vê nessa tendência de ter um comportamento mais passivo, uma comunicação mais passiva, é o treino de começar a falar não. Porque a dificuldade de falar não é uma das grandes ilustrações da passividade e da falta de assertividade. Comece em ambientes mais protegidos para você, ou dentro de casa, com pessoas que você tenha mais liberdade e com coisas de menor responsabilidade. Então, por exemplo, vamos almoçar hoje numa churrascaria? Na churrascaria hoje eu prefiro não. Que tal se a gente for num restaurante japonês? Comece com pequenas situações em que você diz o não, que você consegue se posicionar. Esse é um dos melhores exercícios para trabalhar a nossa assertividade. Também lembrando que um não dito com assertividade é muito melhor do que um sim que eu digo sem ter realmente a intenção do sim, tá bom? Obrigada pela atenção de todos.